Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus para cada um que está ligado nessa noite com a sua família, na sua casa. Nós louvamos a Deus pela sua vida. E nessa hora, quando nós nos reunimos para louvar o nome do nosso Deus, nós nos reunimos para buscar o Senhor, ouvir a sua voz, nesse dia que foi separado para este propósito. E especialmente no dia de hoje, quando nós comemoramos a ressurreição de Jesus, não é? Quando nós comemoramos a Páscoa, a verdadeira Páscoa, o verdadeiro Cristo crucificado, morto e que ressurgiu ao terceiro dia, o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor da história, o único que deve ser homenageado na nossa vida. Então nós nos alegramos nesse instante, onde nós podemos fazer isso como família do Senhor. Eu convido você nesse instante a ler a palavra de Deus, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Nós faremos a leitura desse texto a partir do versículo 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13 até o versículo de número 35, diz assim a palavra do nosso Deus. Naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ide tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Diante de Deus e de todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecido no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Nós teremos uma palavra de oração nesse instante.
orar ao Senhor, pedindo a Deus perdão e também agradecendo pelo perdão concedido, confiados na obra de Cristo Jesus, na sua morte, na sua ressurreição. Pai, nesse instante nós agradecemos ao Senhor o privilégio que nós temos de reunirmos como família, como povo do Senhor, espalhados sobre a face da terra, irmãos que estão longe, irmãos que estão com as suas famílias, irmãos que estão no trabalho, mas nessa hora estão com o coração, ó Pai, ligados ao Senhor, para prestar culto ao Senhor, para neste momento, ó Deus, ter o pensamento elevado ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor contemple cada oração e cada pedido de perdão nesse instante, não confiados em nós, não confiados na nossa atitude, mas confiados na graça de Jesus, confiados na obra de Cristo, na sua morte expiatória, no seu serviço fiel, em obediência a Deus, quando Ele cravou na cruz todo o nosso pecado, satisfazendo a justiça de Deus, toda a ira de Deus sobre Ele. E Ele então, naquele lugar, venceu a morte. Naquele lugar derrotou a morte. Ele ressurgiu ao terceiro dia. E assim como Ele ressurgiu, nós também um dia ressurgiremos. Confiados então em Cristo, no seu perdão, nós confessamos o nosso pecado nessa noite. Que o Senhor nos perdoe. É o que nós pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Convido você a nós, nesse instante, louvarmos ao nosso Deus com alguns cânticos, e você possa cantar junto conosco, com alegria no coração, servindo e louvando ao Senhor. Esse cântico ele fala: pelo sol da manhã, obrigado Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado Jesus. Pelo irmão que está ao meu lado, obrigado Jesus. Obrigado pelo amor que não morre. Obrigado pela nova aliança, a aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado Jesus. Pelo sol da manhã, obrigado Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado Jesus. Pelo irmão que está ao meu lado, obrigado, obrigado Jesus. Obrigado Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado Jesus. Obrigado Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado Jesus. Obrigado Jesus.
pelo amor que não morre, pela nova aliança, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Obrigado, Jesus. Esse próximo canto ele fala: por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, eu te agradeço. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço. Amém. Jesus, te agradeço, porque Ele é o nosso Salvador maravilhoso, o Deus que se entregou por mim, se entregou por você naquela cruz. É o Cordeiro entregue ao Calvário, morto para nos salvar. Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, oh, morto pra nos salvar. Consolador, conselheiro, Deus que nos vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, oh, tu vens comigo andar. Por
isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois dessa graça que sara, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos nessa hora. Agradecemos, ó Deus, porque somente o Senhor pode derramar sobre nós a tua graça. Somente o Senhor pode derramar sobre nós o teu perdão. Somente o Senhor nesta noite pode consolar os corações, sustentar a alma na noite escura. Somente o Senhor. Como foi naquela estrada de Emaús, como foi no sentar naquela mesa e partir o pão, que os olhos se abriram daqueles discípulos e eles puderam, ó Deus, entender que a morte não o deteve naquela cruz. O Senhor ressuscitou, o nosso Salvador, e nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nesta noite eu convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós leremos aí no capítulo de número 15, versículos de número 12 até o 19. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 12 ao 19, diz assim: Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram, acabou, nenhuma esperança. Agora, se a nossa esperança em Cristo se limita a apenas esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Convido você a ler o versículo de número 20, juntos comigo. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. De fato ou verdadeiramente, Cristo ressuscitou. Oremos. Pai, nós nesse instante, ao lermos a tua palavra, convidamos teu Santo Espírito para que fale ao nosso coração,
Que o Senhor, ó Deus, tenha liberdade no nosso meio e sustente, ó Pai, a nossa vida nesta hora, através desta palavra. Que o Senhor firme a nossa fé a cada dia, sarando, curando todo e qualquer, ó Deus, dor da nossa alma, sarando e curando toda a aflição do nosso coração, no conhecimento da Tua palavra, no poder da Tua palavra, que opera em nós, aplica ela em nós, aplique esta verdade no nosso coração nesta hora, no coração da Tua igreja, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nesta última semana nós fomos surpreendidos por notícias que abalam o nosso coração, abalam a nossa fé. No sentido, não abalam a fé, mas traz para nós às vezes questionamentos. Talvez você tenha questionado, talvez você tenha indagado a Deus algumas questões. Mas o importante nessa noite é que nós temos o consolo da palavra de Deus. Nós temos a palavra como essa regra de fé e prática, e que não nos deixa sós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. As palavras de Jesus são palavras consoladoras. O Espírito Santo é conhecido na palavra de Deus como o Espírito Consolador. Esta é a função dele, e que ele console o coração de cada um de nós, e que ele vivifique a nossa fé, e que a dúvida não tire a nossa fé, mas que a dúvida possa ser um instrumento para que a nossa fé seja vivificada, fortalecida, despertada. A você que ainda não teve a sua fé despertada, que o Senhor faça isso em nome de Jesus. Algumas verdades que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nesta noite, baseado aqui no nosso texto, especialmente nos versículos 14 em diante. Esta parte aqui é uma parte negativa. Se Cristo não ressuscitou, se Cristo não está vivo, então a nossa fé é vã. Mas eu quero te dizer que Cristo ressuscitou, porque é assim que a Bíblia diz no versículo 20: mas de fato, verdadeiramente, Cristo ressuscitou, e a nossa fé não é vã, a nossa pregação não é vã. Então, diante do quadro que nós tivemos, de perdas de irmãos queridos, de uma família toda dilacerada, a nossa pregação é: creia no Senhor, continue crendo em Jesus, continue colocando a sua fé em Cristo, porque nós sabemos que aqueles que partem deste mundo, e eles partem com Cristo, eles estão ao lado de Deus, e ressuscitarão no último dia. E olha só, eles estão mais vivos do que nós, estão diante de Deus, desfrutando da graça, da bondade, da alegria completa que é estar ao lado de Deus. Esta é a grande verdade bíblica, na qual nós não temos dúvida nenhuma. Portanto, gostaria de ler esse texto, do versículo 14, o 15 até o 19, e trazer para nós a perspectiva afirmativa dessas frases. Versículo 14, de uma forma afirmativa: Cristo ressuscitou. Então, se Cristo ressuscitou, o versículo 14 para nós significa o seguinte: que a nossa pregação não é vã, a nossa fé não é vã. Pelo contrário, a nossa fé está bem fundamentada, a nossa fé está firme, não é? Está segura. A nossa fé, é uma fé concreta, robusta, em todo o coração humano daqueles que depositam a sua fé em Cristo Jesus. Ele tem justamente essa comunicação do Espírito Santo, que nós chamamos dessa fé interna, que o possibilita atestar as veracidades da palavra de Deus em relação a Cristo, como aquele que ressuscitou, o primeiro, o único que foi
venceu a morte, tem o poder de vencer a morte, Jesus Cristo. E nós podemos então ter essa fé, temos que ter a confiança nessa fé absoluta, de que Cristo, Ele de fato venceu aquela cruz, se entregou nela, mas venceu a cruz. Jeremias, o profeta Jeremias diz: olha, bendito ou bem-aventurado ou feliz o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor ou é o Senhor. Então a palavra de Deus mostra para nós que nós podemos confiar no Senhor. E o Senhor aqui que o profeta está colocando é o Senhor criador e sustentador de todo o universo. O Yahvé, o Senhor da história, o Deus que não mente, o Deus que é fiel a Ele mesmo. Então a esse Deus nós devemos confiar a nossa vida. E nós temos a certeza de que a nossa fé nesse Senhor não é vã. Sabe por quê? Porque toda a história humana aponta para a ressurreição de Jesus. Toda a história humana, todas as evidências estão apontando justamente para o Cristo que ressurgiu dentre os mortos. Se nós olharmos a história secular, nós vamos ver historiadores renomados, eles dizendo o seguinte: olha só, hoje não podemos mais rejeitar a existência histórica de Jesus como realidade, como também não podemos rejeitar uma multidão de personagens seculares, cuja realidade histórica jamais pode ser questionada. Outro acadêmico, Michael Grant, ele diz o seguinte: hoje, nenhum acadêmico sério se aventuraria a postular a não historicidade de Jesus. Ou seja, quem trabalha com os dados históricos, quem tem acesso às pesquisas sérias, hoje não negam a história de Jesus Cristo, que andou entre nós, que esteve entre nós. Então, se nós olharmos para o nosso redor, nós vamos perceber que nós temos um fato: Jesus, de fato, foi crucificado, morreu na cruz, foi colocado numa tumba que misteriosamente apareceu vazia. Misteriosamente apareceu vazia. Então nós vemos que a veracidade da ressurreição de Jesus, nós não encontramos apenas na Bíblia, mas nós encontramos em relatos de acadêmicos, de historiadores sérios, renomados, que estão agora afirmando que Cristo de fato teve seu lugar na história, esteve entre nós. Não apenas a Bíblia, mas escritos da antiguidade, das pessoas que circulavam perto de Jesus, que andavam perto de Jesus, pessoas e historiadores que estavam vivendo naqueles dias ali, eles escreveram sobre a ressurreição de Jesus. Um deles é Flávio Joséfo, historiador judeu e trabalhou para os romanos. Outro, que chama-se Tácito, também que era considerado o maior historiador romano da antiguidade. Nós vemos tantos outros que fazem menção da morte, não é? E do corpo misteriosamente que não estavam mais na tumba. Eles descrevem esse relato. Então, quando Paulo diz que a nossa pregação não é vã, que a nossa fé não é vã, é baseado não apenas nos fatos reais constatados, mas naquilo que a Bíblia disse já há muito tempo. E o que a Bíblia disse agora está sendo colocado pelos historiadores seculares, se curvando diante da palavra, se rendendo àquilo que já foi escrito,
há milhares de anos atrás, a palavra de Deus. Então Paulo diz: se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã e vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos vossos pecados. Seria então inútil confessar pecado, seria inútil vir à igreja, seria inútil cultuar ao Senhor. Então, se Cristo não ressuscitou, não existe salvação, estamos todos condenados, sem qualquer esperança. Agora, veja bem, as trevas têm tentado atacar esta verdade histórica, mas nós sabemos que ela jamais conseguirá apagar este fato. As trevas jamais conseguirão apagar esta realidade, porque o Espírito Santo continua agindo no mundo. O Espírito Santo continua agindo no meu coração, no seu coração, e no coração daqueles que ainda virão a crer no Evangelho. Porque esse Evangelho não é poder das trevas, mas é o poder da luz. É o poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. E esta verdade, ela não será calada, ela será proclamada até quando Cristo voltar. E depois, eternamente, nós estaremos diante dele, louvando, bendizendo, vivendo debaixo do seu senhorio, do seu governo. Então, nós vemos que a Bíblia nos fornece elementos suficientes para continuarmos proclamando aos quatro cantos da terra que Cristo ressuscitou, que ele vive e reina eternamente. Versículo 15. De uma forma positiva, o versículo que o apóstolo Paulo traz para nós. Ao escrever aqui, ele está dizendo: e somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam. Mas, baseado na própria palavra, do versículo 20, Cristo ressuscitou. O versículo 15 para nós significa que nós não somos falsas testemunhas. Nós não somos testemunhas enganosas, mentirosas. Então significa para nós que o testemunho dos apóstolos é verdadeiro. Aquilo que eles relataram é verdadeiro. E o nosso testemunho também está amparado pelo testemunho dos apóstolos. E também é verdadeiro. Lucas narra: no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Então, nós, ao olharmos aqui, após aquele período de terrível sofrimento, o Senhor Jesus se rende, o seu espírito se rende, foi sepultado num túmulo de José de Arimateia. E é interessante nós percebermos que os túmulos naquele tempo eram diferentes dos nossos. Normalmente a entrada do túmulo tinha 1,5 metros de altura. E a construção era feita de tal forma que na porta do túmulo ficava uma vala. Bem na frente daquela abertura havia uma vala. E uma vala de um tipo que segurava aquela pedra, para a pedra não sair. Ela ficava encaixada ali. Então, dessa forma, aquela porta, aquela abertura ficava totalmente vedada. Ninguém conseguia mover aquela pedra por causa daquela cavidade que havia. E também, um outro aspecto interessante é que aquela pedra era muito pesada. Era muito pesada. Então, Mateus nos diz que aquela era uma grande pedra. Mateus capítulo 27, versículo 60. E de fato, para cobrir aquele 1,5 metros, precisava ser uma pedra grande. Alguns historiadores chegam a dizer uma pedra de 2 toneladas. Vedada, selada, lacrada. Ninguém poderia removê-la. Agora, a pedra não era o único empecilho de alguém que queria dizer que o corpo de Jesus foi roubado. Havia naquele lugar também, junto o túmulo de Jesus, não é? Uma guarda de pelo menos aí 16 homens.
Não seria fácil roubar. Não seria fácil tirar o corpo de Jesus. E uma vez que aqueles homens estavam defendendo com a sua própria vida. Se alguém tirasse aquele corpo, eles pagariam com a própria vida. Se alguém roubasse aquele corpo, aqueles homens seriam condenados à morte. Então a guarda romana ali, preparada para a vida e para a morte. Os judeus admitiram a evidência do túmulo vazio. Eles admitiram. E nós temos várias histórias, de que eles mandaram mensageiro aos 4 cantos do mundo, desmentindo que Jesus tinha ressuscitado. Os judeus, os fariseus, eles começaram a disseminar mentiras, falando o seguinte: olha, os discípulos é que esconderam o corpo, os discípulos roubaram o corpo, e agora estão dizendo que desapareceu. Entretanto, ao olharmos para toda essa forma do túmulo, olharmos para a guarda, era impossível alguém chegar perto daquele lugar. E o interessante é que João capítulo 20, versículo 1 diz que aquela pedra, ela foi revolvida do túmulo. E a expressão aqui original da palavra revolvida é algo que chama a atenção, porque não fala que ela foi afastada de lado, mas ela foi lançada para longe. Como que alguém afastaria para tão longe essa pedra tão pesada? Essa pedra que era praticamente impossível de ser arrastada, mas ela foi revolvida, lançada para longe. Porque os discípulos então afastariam a pedra de 2 toneladas para tão longe da entrada, enquanto aquela guarda romana estava dormindo? Como eles fariam isso? Nós vemos que essa pedra foi lançada pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo de Deus, revolvida, lançada, tirada de lá, com o poder do alto, um poder sobrenatural. Então, ao olharmos para o que Paulo está dizendo, que nós não somos testemunhas falsas, nós olhamos para a Bíblia e a Bíblia confirma para nós que pessoas viram Jesus. As testemunhas, nós chamamos isso de testemunha ocular da história. Elas viram Jesus. Jesus aparece durante 40 dias. Apareceu para os 11 discípulos. Depois ele permite que eles toquem nele. Ele permite o contato. Jesus chegou até mesmo a comer com eles. E nós percebemos que então essa manifestação do Cristo ressurreto entre os seus discípulos. E não foi apenas os discípulos que viram. Não foram apenas os discípulos que tiveram o privilégio de ver o Senhor Jesus ressuscitado. O apóstolo Paulo nos diz que apareceu a Cefas e depois aos 11. Depois ele foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevivia até aqueles dias. Poderia perguntar para eles, eles responderiam. Então, num tribunal, olha que interessante, num tribunal, o testemunho de tantas pessoas seria amplamente convincente. Além disso, aquelas pessoas estavam vivas ali nesse momento histórico. E elas poderiam confirmar que Cristo de fato apareceu para eles. Se não fosse verdade, eles poderiam então mostrar que aquilo era uma mentira. Mas ninguém se atreveu a desmentir. E essa verdade foi publicada. Essa verdade foi proclamada. Nós temos aí as aparições variadas a Pedro, a algumas mulheres, aos apóstolos na sala fechada, para Tiago, para os 7 discípulos no mar da Galileia, para os apóstolos em Jerusalém, depois no tempo da sua ascensão, apareceu para o próprio apóstolo Paulo no caminho de Damasco. Então há evidências reais de que Cristo ressuscitou. Então, se os escritos do Novo Testamento, mostrando essas evidências, quisessem forçar essas provas,
para levar as pessoas a acreditar na ressurreição, os escritos não relatariam, em primeiro lugar, e apresentando mulheres como as primeiras testemunhas desse evento. O Novo Testamento não falaria que foram mulheres que viram, porque testemunho de mulheres naquele tempo não tinha nenhum valor jurídico, não tinha nenhum valor, ainda mais sendo mulheres que tiveram, por exemplo, Maria Madalena, que teve uma vida totalmente, uma vida envolvida de prostituição e assim por diante. Quem daria crédito a uma mulher dessa, com um testemunho feio da sua vida? Quem daria crédito a ela? E ela foi a primeira a divulgar um milagre. Ela foi a primeira a falar que Cristo ressuscitou. E outra, a teoria da ressurreição naqueles dias não era uma teoria muito bem-vinda. Não era uma teoria muito popular naqueles dias. Não é? A ressurreição aqui não tinha o seu lugar muito simpático nas conversas daqueles dias. O próprio Paulo provou disso quando discursava em Atenas. Quando ele tocou no tema da ressurreição, alguns deixaram ele falando sozinho. Falaram: olha, agora começou a falar bobeira. Agora esse rapaz começou a falar besteira. E eles deixaram. Então não era um assunto que todos davam crédito. Mas eles viram que Jesus ressuscitou e eles começaram a proclamar esta verdade aos quatro cantos da terra. Então aqui, os discípulos não roubaram o corpo de Jesus. Cai por terra essa ideia que eles tivessem inventado um desfecho para essa história de Jesus. Cai por terra todos esses argumentos. E Jesus, de fato, ressuscitou. Nós temos pleno amparo nos mártires da história. Se nós olharmos para os mártires de Cristo, são importantes para nós, pois demonstra a realidade da ressurreição de Cristo e envolve considerações a respeito das atitudes dos discípulos antes, durante e depois da ressurreição. O próprio João nos diz que antes eles estavam reunidos às escondidas, reunidos secretamente, naquele domingo à tarde, num domingo como este, as portas fechadas, com medo dos judeus, com medo de serem mortos, perseguidos e morrerem, porque nessa altura os judeus começaram a disseminar que o corpo de Jesus tinha sido roubado, e quem eram os principais réus, suspeitos, os discípulos. Então que medo que era esse? Era um medo natural de homens, que viram por um instante os seus planos frustrados, viram naquele momento que algo talvez ruim pudesse acontecer sobre eles. Então, nesse sentido aqui, aqueles discípulos estavam coagidos, totalmente coagidos. E aí eu te pergunto, se Cristo não tivesse ressuscitado, será que aqueles homens arriscariam a sua vida? Se Cristo não tivesse ressuscitado, será que eles manteriam ainda firme esta convicção de que Cristo tinha ressuscitado verdadeiramente, como era uma expressão grega? Cristo ressuscitou verdadeiramente, Ele ressuscitou. Eles arriscariam a sua vida por uma mentira? Essa é uma pergunta importante. Ninguém arriscaria a sua vida por um homem que não ressuscitou, um homem morto. Mas eles estavam dispostos a enfrentar. Eles estavam dispostos a lutar por esta verdade. E tanto é que lutaram. E lutaram até mesmo entregando as suas vidas pelo Evangelho, por Cristo Jesus. Olha só que interessante. Alguns dias depois, nós vamos encontrar o apóstolo Pedro pregando
de uma forma muito, muito ousada dentro de Jerusalém. Esta verdade tomou conta daqueles homens. Essa verdade encorajou aqueles homens. Esta verdade de que aquele que morreu ressuscitou e agora está se manifestando, fez Pedro pregar ousadamente dentro de Jerusalém, de frente ou na frente dos seus opositores, dos seus algozes que queriam tirar a vida deles, pregando a respeito de Cristo e a respeito da sua ressurreição. E todos os apóstolos, todos os discípulos lá, testemunhando firmemente que Cristo havia ressuscitado. O que aconteceu com o medo deles? Naquela tarde de domingo, o que aconteceu? O medo desapareceu pela certeza que Cristo está vivo. O medo foi embora pela certeza de que Cristo ressuscitou e está à destra de Deus Pai. Esta é a nossa certeza. O medo da morte, quando bate na nossa porta, desaparece. Nós não temos medo de morrer. Nós não temos medo de deixar esse mundo, porque se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos, segundo as Escrituras. Na pregação do apóstolo Pedro, então, 3.000 pessoas se converteram naquele dia. Havia essa evidência clara, forte, da ressurreição. Então a evidência naqueles dias, naquele momento, era algo que estava marcando aquele grupo de irmãos, aquele grupo de discípulos. E era algo sobrenatural, um poder que vinha do alto, que os levavam a testemunhar, que os levava a enfrentar toda e qualquer retaliação, toda e qualquer oposição. Mas o que é mais impressionante ainda é que a própria disposição daqueles apóstolos de sofrerem por causa de Jesus, a disposição deles de encararem todo o sofrimento por causa de Cristo, por causa de Jesus. Interessante é que o relato no Evangelho de Lucas mostra que os apóstolos, alguns ali, começaram a pregar, e em certo momento, soldados pegaram eles, Pedro, e começaram a açoitá-los, bateram, e ordenaram para eles assim: olha, vocês não podem ficar falando sobre isso aqui, vocês não podem falar aqui do nome de Jesus, vocês estão proibidos de falar. E diz a palavra que eles se alegraram, se regozijaram, porque eles estavam sendo perseguidos pelo nome de Cristo, e Cristo já havia os orientado que isso aconteceria. Então, eles pregavam todos os dias, eles falavam no templo, de casa em casa, e quando os soldados batiam neles e prendiam eles, falaram: vocês não podem falar. Ele falou assim: como que nós vamos nos calar diante daquilo que os nossos olhos têm visto e os nossos ouvidos têm ouvido? Nós não podemos nos calar, nós não podemos ficar quietos. Então essa transformação poderosa acontece na vida dos discípulos, dos apóstolos, e acontece na vida da igreja até hoje. Nós não podemos nos calar. O apóstolo Paulo, ao defender a veracidade da ressurreição de Jesus aos coríntios, usou justamente o argumento: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: vocês acham que eu seria o tolo suficiente para enfrentar uma multidão enfurecida que queria me linchar em Éfeso à toa? Vocês acham que eu sou bobo de enfrentar uma multidão que queria me matar por alguém que não houvesse ressuscitado, por um morto? De forma alguma. Ele falou comigo na estrada de Damasco. Fiquei cego, mas depois meus olhos viram e eu percebi. E eu percebi o mal que eu estava fazendo, perseguindo o povo de Deus. Agora,
Deixei de ser um perseguidor para ser um perseguido. E eu tenho a certeza de que eu vi Jesus e o Jesus ressuscitado. Na verdade, a história conta que todos os apóstolos não somente sofreram afrontas por causa do nome de Jesus, mas que a maioria deles morreu por defender este fato, a ressurreição de Cristo. O mesmo apóstolo Paulo enfrentou em Éfeso muita oposição por causa de Cristo. E depois, mais tarde, nós sabemos que o fim dele foi trágico. Ele foi decapitado por causa do seu testemunho. Por causa do seu testemunho. Será que alguém estaria disposto a morrer por uma mentira? Por um homem morto? Por um homem sem poder algum? Será que estariam loucos? Eles baseavam-se numa certeza: Cristo ressurgiu, foi assunto aos céus, e Ele voltará, e Ele voltará. Versículo 17, caminhando para o final. O que significa então o versículo 17 para nós? Paulo escreve: se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ora, baseado no versículo 20, do mesmo capítulo 14, 1 Coríntios, de fato Cristo ressuscitou. O versículo 17 significa para nós o seguinte: dizer que nós não mais estamos condenados pelos nossos pecados. Nós não permanecemos mais no pecado. Nós não vivemos mais no pecado. Significa que nós somos perdoados de todos os nossos pecados. Todos nós precisamos do perdão de Deus. Todos nós somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Este é o motivo pelo qual Cristo morreu por nós. Perdoar o nosso pecado. Morreu no nosso lugar. Mas o perdão dos nossos pecados está também intimamente relacionado à ressurreição de Jesus. Capítulo 4 de Romanos, versículo 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificação. Olha que interessante. Nós não permanecemos mais no pecado. O pecado não tem domínio sobre nós. O pecado não tem poder sobre nós. Nós agora somos uma nova criatura. Nós temos duas naturezas. A primeira natureza pecaminosa, a segunda natureza divina. A natureza de Cristo, a vida de Cristo em nós. O novo viver. A nova vida em Cristo. A natureza espiritual que Deus nos deu. Essa nova vida em Cristo Jesus. Nós temos duas datas de nascimento. A primeira, do nascimento natural, biológico, que nós comemoramos. Mas a segunda data de nascimento foi quando nós entendemos a mensagem do Evangelho. E essa é a data mais importante da nossa vida. Porque a primeira data nos mostra que dia que nós vamos morrer. Que nós já nascemos e vamos morrer, e morremos desde o dia que nascemos. Nós já começamos a morrer. Desde os primeiros segundos, milésimos de segundos do nosso nascimento, nós já começamos a morrer. E essa data de nascimento aponta para a nossa morte. Aponta que nós um dia teremos fim. Nós iremos acabar. Mas a data do segundo nascimento, do nascimento espiritual, da vida espiritual, aponta que está cada dia mais perto da morada eterna com Deus, da nossa vida eterna. Não aponta para a morte, mas aponta para a vida. Glória a Deus. Versículo 19. Na perspectiva afirmativa, Paulo está dizendo aqui: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas afirmativamente nós podemos dizer: se Cristo de fato ressuscitou e Ele ressuscitou, esse versículo significa para nós que nós não somos os mais infelizes de todos os homens. Pelo contrário,
nós fomos justificados mediante a fé e nós temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo de número 1, nós vamos ver o que o apóstolo Paulo está escrevendo ali, que nós fomos justificados por Deus, todo o pecado foi pago na cruz do Calvário. Nós vamos falar aqui, Paulo vai dizer para nós que nós temos paz com Deus, e paz com Deus aqui não é a ausência de guerras, de pandemia, não, é quando tudo isso está presente, mas nós temos uma certeza que nós somos de Deus, que nós pertencemos a Ele, e que a nossa vida está nas mãos dEle, e que tudo que acontece na nossa vida, acontece porque Ele permite e que Ele tem sempre o melhor para nós. Para muitas pessoas o melhor para nós é não morrermos, não passarmos por lutas e tribulações. Para muitas teologias dos nossos dias, estar bem e Deus ter o melhor para nós, e ter paz, é ter uma vida aqui regalada, uma vida com luxo, com prazeres. Mas o que Deus tem para nós aqui é algo muito maior que isso. Embora possamos ter uma vida boa, gostosa, prazerosa, dentro dos critérios bíblicos, embora tenhamos tudo isso, nós gozamos de algo muito maior que isso, que é quando as lutas e as tribulações sobrevêm, o Senhor nos sustenta. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós não somos daqueles que desanimam, nós não somos daqueles que olham para trás, nós não somos daqueles que reclamam da vida, nós não somos daqueles que estão desfalecendo pelo caminho. Nós somos daqueles que, mesmo açoitados, não murmuramos. É o que o apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas, que ele aprendeu, carta aos Filipenses, a carta da alegria, que ele aprendeu a viver feliz, contente, em toda e qualquer situação. Isso é paz com Deus. Ele aprendeu diante da adversidade, e ali a palavra contente, no grego original, traz essa ideia, que mesmo que haja no nosso meio tribulações, aflições, nós temos uma alegria que ela é perene, que ela é concreta, que ela é verdadeira. E a base da nossa alegria é Cristo. A base da nossa alegria é a salvação que nós temos em Cristo Jesus. E Ele nos sustenta. Fomos justificados, temos paz por meio de Jesus. Podemos passar aqui por lutas, tribulações, mas tudo isso vai moldando o nosso caráter. A nossa fé vai sendo apurada. E nós vamos percebendo quem é Deus e quem nós somos. E quanto mais nós percebemos quem é Deus, mais nós olhamos que nós não somos nada, não merecemos nada, não temos que decretar nada, não temos que reivindicar nada. O que nós temos que fazer é nos submeter ao senhorio e à soberania de Cristo, porque há esperança para nós, há esperança para você, há esperança para mim, há esperança. A palavra de Deus fala que há esperança, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ou seja, perseverança, tribulação, produz em nós esperança. E essa esperança não confunde, segundo o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos capítulo 5, é uma esperança certa. Ou seja, nós não seremos confundidos, a nossa fé não nos decepcionará. Certamente, quando nós fecharmos os olhos para este mundo, a nossa fé não nos decepcionará, nos levará às portas, à entrada do céu, e veremos o Senhor, encontraremos com Ele, voltaremos para o nosso lar, para a nossa casa, para o nosso lar celestial. Lembra do ladrão da cruz? As palavras de Jesus para aquele homem: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. O que significa então dizer aqui no versículo 18? Versículo 18 de 1 Coríntios capítulo 15. O apóstolo Paulo está dizendo: e ainda mais, se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo
pereceram. Mas aí o apóstolo vai dizer, a partir do versículo 20, de fato Cristo ressuscitou. E aqueles que dormiram em Cristo, morreram em Cristo, aqueles que partiram em Cristo, eles não pereceram, estão guardados em Cristo Jesus. Estão ao lado de Deus, estão diante de Deus. Quer dizer para nós que eles estão vivos, completamente vivos. Estão diante de Deus, aguardando o fim de todas as coisas, aguardando Cristo voltar. E ansiando por esta volta, segundo o livro de Apocalipse. Aqueles que estão em Cristo estão com anseio, com desejo que Cristo volte logo. Estão clamando para que Cristo volte logo. E essa deve ser a oração da igreja, para que Cristo volte logo. Convido você a abrir a sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Ou seja, os soldados que dormiram, aqueles que combateram o bom combate, que estão com o Senhor, serão os primeiros a serem ressuscitados. Eles terão honra, e depois logo nós, juntos, os vivos, também teremos o nosso corpo transformado e viveremos eternamente com Deus. Será um grande dia, será um glorioso dia, será um dia esplêndido, algo maravilhoso. E aquilo que Deus tem preparado para nós, aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja, é uma grande festa. Será um momento único na história e um momento eterno. Que Deus te abençoe nessa noite. Que Deus console o seu coração. Que Deus fortaleça a sua fé. E que essa esperança permeie o teu coração, a tua alma, por todos os dias da sua vida, até Cristo voltar. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por esta hora, onde podemos ouvir a tua palavra, ler, ó Deus, o texto sagrado e tirar dele proveito para a nossa alma. Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, e nós também passaremos pela morte, mas a tua palavra diz: ainda que morra, viverá, e nós cremos na tua palavra. E a nossa vida, Deus, está confiada ao Senhor, ao Deus soberano das nossas vidas, sustentador da nossa fé. E nós oramos a Ti, ó Deus, agradecidos ao Senhor, e rogando a bênção do Senhor sobre a família da fé, especialmente os irmãos aqui de Caldas Novas, especialmente a família da nossa irmã Mara, Hélio, e da nossa irmã Carol, a Renata, que agora está com a sua família, a Aline também, com os filhos. Que o Senhor fortaleça as tuas filhas, que o Senhor fortaleça a igreja,
Que o Senhor fortaleça a nossa fé. Que o Senhor dê a nós, ó Deus, a expectativa da segunda vinda, de que a nossa vida está com o Senhor. E o que nos consola é sabermos e termos a certeza de que um dia estaremos juntos. Nós oramos em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor, que o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Queridos, nós teremos um momento de um vídeo que nós queremos compartilhar com a igreja, e você pode estar vendo, mas se você quiser também desligar, você fique à vontade. Uma forma de nós homenagearmos a nossa irmã Mara, juntamente com a sua família, que foi um esteio na nossa igreja, foi uma pessoa marcante para nós, e que Deus abençoe cada um dos irmãos, consolando o coração de vocês, em nome de Jesus. Boa noite, meninos e meninas da minha SAF querida. Em primeiro lugar, quero falar para vocês que eu creio no Deus Todo-Poderoso, infinitamente. Não tenho medo da morte, não tenho medo do que pode vir, porque eu sei que Deus está cuidando. Eu tenho medo de não suportar, sabe, as coisas como eu tenho que suportar. Mas eu estou bem, graças a Deus. Mas o Hélio não está bem. Ele agora foi para uma semi-UTI, está com problema nos rins. E está sendo monitorado o coração, uma máquina no coração, passou uma sonda e também está com umas outras máquinas lá que eu já nem sei o que é, mas está no controle de Deus. Só peço que continue orando, né, pela vida dele, para Deus está cuidando, tomando conta dele. Ele tem fé, ele é convertido, mas certas coisas ele não entende ainda. Mas ele tem fé em Deus. Eu creio que Deus tem o melhor para nós. Então que continue orando aí pela gente, tá? Obrigada. Só para dar uma satisfação para vocês, que toda hora eu tô aqui pedindo, né? Para não sair do normal, eu tô aqui de novo. Fiquem com Deus, eu amo vocês. Oh, aleluia. Tu és o Deus que jamais falhou. Tu és o Deus que não pode mentir. Tu cumpriste as tuas promessas na vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. E eu sei que o Senhor cumprirá também as tuas promessas na minha vida. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Oh, aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel.
tua palavra vai se cumprir. Eu sei que os teus olhos estão em mim, Senhor. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para